Olá, eu sou a Cris Belloni, estamos aqui para mais uma entrevista. Hoje a gente começa uma série sobre as festas bíblicas e o nosso convidado é o Getúlio Cidade. Ele é hebraísta e autor do livro A Oliveira Natural. Seja muito bem-vindo ao Guia-me, Getúlio. Muito obrigado, Cris. Getúlio, hoje a gente começa a falar sobre a primeira festa, que está associada a outras duas festas judaicas também, aliás, festas bíblicas. E então hoje a gente vai falar sobre a Páscoa. E a primeira pergunta é bem básica. O que realmente significa a Páscoa para os cristãos e qual é a diferença da Páscoa cristã para a Páscoa judaica? Bom, eu diria que a diferença não é nenhuma porque a festa é a mesma, né? Claro que existe diferença da cultura judaica, né, para aquilo que nós vivemos dentro do cristianismo, né? A Páscoa ela se refere à libertação do povo de Israel do Egito, né? Isso foi há cerca de 1.300 anos antes de Cristo, né, onde eles foram escravos por cerca de 400 anos. Essa história está toda bem relatada lá no livro de Gênesis, né? E no livro de Êxodo conta toda essa história, inclusive a partir do capítulo 12, né, de como foi estabelecida a Páscoa. Então, se celebra o que é a saída do povo do Egito, e o Senhor diz que ela passa a ser por estatuto perpétuo. Eles deveriam guardar aquela data, né, que é a partir de 14 de Nissan, quando era o dia da preparação, da imolação do cordeiro, e no dia 15, quando eles definitivamente saíram do Egito, né, se celebra essa saída, né, essa libertação. E eles levaram cerca de 7 dias para chegar até a travessia do Mar Vermelho. Por isso que a festa hoje ela tem essa duração de 7 dias, né, dentro de Israel. Para nós cristãos, ela tem um significado muito profundo, né? Na verdade, se você for interpretar como sendo a mesma festa, o cordeiro sempre existiu, que o cordeiro da festa é Jesus. A gente sabe disso porque Apocalipse diz que ele é o cordeiro ferido, né, sacrificado, ferido desde a fundação do mundo. Então, o cordeiro sempre existiu, só que ele se manifestou dentro do nosso cronos, né, no tempo de vida que o Senhor estabeleceu para ele vir, né, no início da era cristã. 1.300 anos depois. Então, a simbologia para nós ela é ampla e perfeita, né? Jesus é esse cordeiro que é sem defeito, sem pecado, que foi morto para poder salvar a humanidade, né? O Egito, nas Escrituras, ele é um tipo do mundo em que nós vivemos, né? E o pecado é uma forma de escravidão que nos prende a esse mundo. Você tem, ainda dentro dessa simbologia, Faraó, por exemplo, ele representaria Satanás, que escraviza o homem pelo pecado, a fim de manter a sua alma cativa. E tem também as águas do Mar Vermelho, elas representam um rito de passagem, né? Israel sai da escravidão e passa a ser um povo livre. Ele entra no deserto do Sinai como um povo livre. Embora estivesse ainda 40 anos, né, de entrar na Terra Prometida, mas eles não são mais escravos de Faraó. Eles não têm mais um jugo da escravidão. E para o cristão, isso representa a nossa passagem, né, espiritual. Quando nós recebemos o sacrifício do Cordeiro de Deus, nós passamos da morte para a vida. Então, essas águas do Mar Vermelho representariam essa passagem, todo esse simbolismo da Páscoa, né, que em hebraico a gente chama de Pessah, ela está representada no Novo Testamento. Ela, não só na Torá, mas você tem ela também nos Evangelhos e nas cartas paulinas. Então, basicamente, seria esse o simbolismo da Páscoa para os cristãos, né? Eu não diria que seria uma outra festa, mas seria a mesma festa, mas com o foco correto, né? Porque agora nós sabemos quem é verdadeiramente o Cordeiro da Páscoa. E existe alguma festa pagã que em algum momento se conectou ao cristianismo para poder dar sentido ao que hoje a gente vê, por exemplo, o ovo de Páscoa, o coelho? Sim, sim. Essa pergunta é bem pertinente, né? Porque, embora muita gente já saiba, né, que realmente uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Que ovo de Páscoa não tem nada a ver com a Páscoa de verdade. Tem muita gente que não sabe, né? E até se deixa se levar por esse tipo de paganismo, né? Então, a gente tem que voltar na história, né? Na verdade, eu até falo muito sobre isso no capítulo 2 do livro, quando a gente trata da história do cristianismo, o relacionamento entre cristãos e judeus.
quando a igreja, né, ela passou a ser adotada pelo Império Romano, uma das primeiras, logo no século IV ainda, né, se não me engano, no ano de 325, né, foi o Concílio de Nicéia, uma das primeiras medidas do imperador foi desvincular, né, a data da Páscoa da sua real data, né, 14 de Nissan, o dia da preparação, né, o dia da imolação do Cordeiro, ele desvinculou de Israel. E ele até deixou isso escrito, né, no concílio, isso ficou bem expresso, de que isso era feito para poder não celebrar com os judeus, que, entre aspas, teriam sido os responsáveis pela morte do Senhor. E ele estabeleceu o quê? Que essa data seria a partir de um grande acontecimento, que é o equinócio de primavera no hemisfério norte, que aqui é o hemisfério sul, ou seja, a chegada da primavera lá, que para nós é outono aqui, que acontece ali no final de março, né? E a partir dessa data, a primeira lua cheia que tivesse, logo depois dessa lua cheia, o primeiro domingo. Então ele fixou, vai ser no primeiro domingo, depois da lua cheia, depois do equinócio de primavera. Ou seja, ele colocou que a Páscoa sempre aconteceria no domingo, que é totalmente incoerente com o que está nas Escrituras. Porque Deus fixou em 14 de Nissan. Então, essa data 14 de Nissan, agora, ela, por exemplo, vai ser amanhã, vai coincidir com o que se chama de Sexta-feira Santa. Né? Mas nem sempre é assim. Então, ela pode cair em qualquer dia da semana. Mas a data que Deus fixou, o calendário de Deus, foi 14 de Nissan. Então, Jacob, por que eu estou falando isso? Porque isso foi a grande causa de se começar a profanar, né, a Páscoa. Então, ela já... Só que ela não começa no Império Romano, né, digamos, essa profanação. Ela vem bem anterior a isso. Ela é da Babilônia, né? E aí, para falar na Babilônia, você tem que lembrar de Istar, que era a deusa da fertilidade. Era a deusa que ela ficou conhecida em diversas civilizações com vários nomes, né? Então, você tem Eostre, Ostera, Astarte, Astarote, até a Rainha dos Céus. Ela é chamada em algumas civilizações, mas é a mesma entidade. É a mesma deusa que era adorada. Ela era a deusa da fertilidade da Babilônia, né? Inclusive, nós temos referência ao nome Astarote na Bíblia. Você tem em Reis, Crônicas, Juízes, né? Inclusive, Deus traz juízo sobre Israel pela idolatria. Um dos deuses adorados é Astarote, que é a mesma entidade, né? Os ovos, eles eram um símbolo sagrado na Babilônia, porque eles acreditavam que essa deusa da fertilidade, tinha descido do céu num ovo, num enorme ovo, né? Então, ele passou a ser realmente o símbolo dessa festa da primavera. Ela ocorria na primavera, e foi aí a grande jogada do imperador, né? Porque ele, desvinculando a Páscoa do calendário de Israel, né, que era 14 de Nissan, a Páscoa que vai de 15 a 21 de Nissan, ele conseguiria, e era conhecida essa festa em Israel como sendo a grande festa da primavera, né, a festa do Nissan, que é a Páscoa, Pessah. Ele poderia fazer essa festa se passar pela festa de Istar. E aí começou essa profanação, né? Então, era costume você distribuir nessa festa de primavera, né, que vem desde a Babilônia, os ovos que eram conhecidos como ovos de Istar, que a gente chama de ovo de Páscoa. No português não fica clara essa divisão, né? Mas no inglês, por exemplo, fica bem fácil de você discernir, né? Que eles chamam de Eastern Egg. O Eastern vem de Star. Tanto é que no inglês você tem duas palavras. Você tem Eastern para esse tipo de Páscoa, né? E você tem a Passover. Quando falam Passover, está falando de Pessah. Até porque a palavra Passover, ela significa passar por cima, que é a mesma coisa em hebraico, passar por cima, em referência ao anjo da morte, que teria passado por cima da casa onde tinha a marca do sangue do cordeiro. Então, com o tempo, não só a deusa ela não deixou de existir, mas deixou de ser representada, né, nessa festa, e passaram a distribuir os ovos como símbolo do coelho. E o coelho era o quê? O coelho é o animal que simboliza a fertilidade, né? Então, passou a ser os ovos do coelho, né, mas, na verdade, ele representa a rainha Estar. Então, a profanação foi praticamente imediata, né, quando se desvinculou essa data pelo Concílio de Nicéia.
você tem agora a festa, a grande festa da primavera, que era oferecida aí à rainha Estar, e que contaminou todo o Ocidente, né? É interessante que muita gente celebra a Páscoa e mistura uma coisa com a outra, né? Distribui ovos de Páscoa e tal, mas não tem esse discernimento, né? Esse conhecimento, né, da diferença entre o profano e o sagrado. Quando a gente fala nos ovos de Páscoa, quando foi o momento que os ovos passaram a ser distribuídos como ovos de chocolate? Olha, isso aí eu teria que pesquisar. Porque os ovos de Estar, eles eram distribuídos, eles eram, inclusive, pintados, né, ornamentados, né? Não, logicamente, não eram ovos de chocolate, né? Depois que eles passaram a ser ovos de chocolate, realmente é uma pesquisa que a gente precisa fazer, mas é uma pergunta interessante. Eu não tenho resposta, mas eu vou buscá-la. Acredito que seja a comercialização, né? Como na época de Natal, não, tudo vira comércio, né? Sem dúvida, Bom, e é a caro, gente sabe que... Oi? E é caro, né? Muito. E é caro, muito então, aumentando a cada ano. É verdade. Exatamente. Então, a gente sabe que assim, as atuais comemorações realmente elas não estão de acordo com as especificações bíblicas. Os cristãos não estão comemorando a Páscoa como deveriam. Como que deveria ser a festa, então? E quais os elementos corretos? Bom, para os cristãos, você diz para os cristãos, né? Para os cristãos. Para nós cristãos, sim. Porque o próprio Israel não celebra essa festa como deveria, por um motivo muito simples, né? Você não tem mais o templo, né? Você não tem mais o templo hoje. Então, não existe mais a figura da imolação. A imolação, o grande, talvez, o ponto alto, né, da Páscoa, de Pêssar, era justamente o sacrifício do cordeiro, que se dava no dia da preparação, que é um dia antes, né, do dia 15, que é feriado nacional, né? Sempre foi o grande Shabat, né? Que não pode não cair num sábado, mas é aquele dia que passa a ser considerado como um sábado, né? E o 7º dia da festa. O dia anterior, que é o dia 14, e você até percebe isso nos evangelhos, quando você lê sobre a Páscoa do Senhor, onde ele foi sacrificado, você percebe, por exemplo, lendo toda aquela sequência de João, né, talvez ali a partir do capítulo 10, isso é mostrado, né? Aquele frenesi, as pessoas se preparando para a cerimônia, né? Para a imolação do cordeiro, porque você imagina, Jerusalém ficava abarrotada, eram milhões de pessoas, milhões de sacrifícios, né? Os sacerdotes começavam a treinar 30 dias antes, era a convocação de todos os sacerdotes de Israel, porque era muito cordeiro para ser sacrificado, né? Flávio José, inclusive, no livro dele, ele dá uma cifra enorme de centenas de milhares, eu não lembro exatamente, mas centenas de milhares de cordeiros sendo sacrificados num dia só. É um absurdo você imaginar aquilo, né? Mas era uma coisa assim, muito interessante. Tem relatos, né, inclusive de procuradores de Roma falando sobre a festa, né? De quão impressionante era. Então, isso hoje não existe mais, né? Para nós, cristãos, nós deveríamos observar, sim, o calendário bíblico, na minha opinião, porque foi estabelecido por Deus. O dia que Deus estabeleceu foi o dia 14 de Nissan, né? Nem um dia mais, nem um dia menos. Essa data é tão importante para Deus que Jesus foi crucificado nesse exato dia, né? E no mesmo horário, 1.300 anos depois, cerca de 1.300 anos depois do Êxodo, né? Então, você tem ali, ano após ano, o sacrifício do cordeiro, para que chegasse ali no ápice, né? Que fosse o sacrifício do cordeiro de Deus para expiar, né? Expiação, inclusive, é um termo que é usado mais em Yom Kippur, né? Mas para redimir a humanidade, né? Para trazer a humanidade, para fazer essa ponte com o Pai. Então, por si só, eu acho que essa festa deveria ser a mais importante para os cristãos. A gente entender, né, que dentro do calendário bíblico, esse tempo de Nissan, né, foi o tempo que Deus escolheu. Nós deveríamos honrar, né, o dia 14 de Nissan, que é o dia do sacrifício do Senhor, e não o tal de Sexta-feira Santa, que não tem nada a ver. Ela pode cair, como vai coincidir amanhã, com a morte do Senhor, mas normalmente não cai, né? Isso acontece de ano em ano, né? Não é sempre. Então, é tão importante que Deus também estabeleceu Nissan como sendo o primeiro dos meses, né? Então, o que eu acho que deveríamos fazer também? O Seder, que é aquela refeição de Páscoa que Jesus teve com seus discípulos, que é justamente no final do dia 14, né? Cumprindo aí aquele mandamento, aquela ordenança que está em Êxodo 12. Então, no final do dia 14, você vai se assentar com a sua família para poder
comeu do cedro, comeu os pães asmos, né? O matzah, comeu o cordeiro, né? Tomar o vinho, que tem uma simbologia também muito forte. E foi justamente nesse ceder que Jesus instituiu a ceia do Senhor. Então, acho que, no mínimo, nós deveríamos nos reunir, né? E a reunião não é em igreja, 4 paredes, se falando em 4 paredes, mas a reunião é feita nas casas, né? Porque o mandamento é que você se reúna com a sua família nas casas. Inclusive, em Israel, você não tem nenhuma sinagoga, né? Nem congregação messiânica aberta na noite do Seder. Todo mundo vai para as casas. E aí você convida o seu vizinho, convida a família, né? Inclusive o estrangeiro que está no teu meio, para participar desse Seder de Pêssego. A gente se reunir, só o fato de se reunir e poder celebrar a vida e a morte de Jesus por nós, porque ele mandou celebrar a morte, né? Em nenhum momento na palavra nós somos determinados a observar o nascimento de Jesus, celebrar o aniversário do nascimento, até porque a gente não sabe quando ele nasceu. E não foi em 25 de dezembro, né? Essa é outra história. Mas 14 de Nissan foi a morte do Cordeiro de Deus, né? Que tira o pecado do mundo, e eu acho que deveria ser a nossa celebração aí. Então, a nossa celebração seria, vamos dizer assim, um jantar entre família, entre amigos, para lembrar do sacrifício de Jesus na cruz. Mas antigamente, quando era a festa dos judeus, a gente sabe também que tinha mais 2 festas associadas, que era a festa dos pães asmos e a festa das primícias, que, como você tinha comentado antes, elas nem são comemoradas hoje pela falta do templo, não é? Você pode falar um pouquinho sobre essas 2 festas que se associam à Páscoa? Sim, sem dúvida. Os asmos, eles... você não tem assim o sacrifício, né, da Páscoa para o Seder. Hoje você não tem, embora você tenha... O Seder, ele é realizado no mundo inteiro, não só em Israel, mas no mundo inteiro, né? Ou seja, vai ser na noite de amanhã, dia 15 de abril, né, quando chegar pôr do sol, que é 14 de Nissan, vai coincidir com 14 de Nissan. Pôr do sol já começa o dia 15, porque o dia bíblico ele é uma virada do dia do pôr do sol. E você já vai ter esse Seder, né? E os judeus messiânicos, inclusive, fazem isso, né? Eles têm uma liturgia toda diferente, não toda diferente. Ele observa o Haggadah, que é o conto todo do Êxodo, né? Os cânticos, as orações, mais voltadas com foco para o Messias, que é o que mais importa para o cristão. O foco nosso é em Jesus, ele é o Cordeiro da Páscoa, né? Então, a festa dos asmos é porque Deus dá um mandamento, né, lá no Êxodo 12, de que você não pode comer fermento, né? E você tem que ficar do dia 15 até o dia 21 sem comer fermento. Então, a celebração também é simbólica. Inclusive, Paulo faz uma alusão a ela, né, em 1 Coríntios 5, né, quando ele fala, ele dá a ordem para os coríntios, ele está falando com gentios, cristãos gentios. Porque na época da igreja primitiva, né, antes do Império Romano adotar o catolicismo, não o catolicismo, o cristianismo, né, como sendo a sua religião oficial, isso era muito natural entre os cristãos, entre os gentios. Você observar as datas, as festas bíblicas do Senhor. E ele fala, celebremos, pois, a festa, né? Celebremos Pêssego, né? Não com o fermento da malícia, né? Estamos falando do Hametz, que é o fermento levedo, né? Mas com os asmos da sinceridade, da verdade, da pureza, né? Ele está dizendo o seguinte, vocês têm que vamos observar a festa. Agora ele está dizendo que não se trata apenas de você remover o fermento da tua casa, que é justamente o que acontece nos pães asmos. Israel para, né, no mês de Nissan, eles começam isso, algumas famílias, 2 semanas, quando inicia o mês, né, mas você não pode chegar no dia 14 com fermento dentro da tua casa, você tem que tirar fermento, você tem incineradores comunitários para isso, né, de forma que você não tenha fermento na tua casa. Por quê? Porque o fermento é um símbolo do pecado, né? Então isso tem que ser removido, arrancado da nossa casa, e é justamente isso que Paulo usa. Tem que ser removido do teu coração todo o fermento da iniquidade, da impiedade, do mal. E o asmo fala o quê? De pureza e santidade. Por isso que Jesus ele se assemelha com o asmo, né? Porque ele é santo, ele é puro, ele é o Cordeiro Imaculado também, né? Então, basicamente, hoje a festa se concentra nisso. E também, na antiguidade, era assim. No tempo de Jesus já era assim. Que eles chamam de Bedikat Hametz, que
verificação, é o exame do fermento, né? Para ver onde tem fermento, você tem que tirar, e aí você entra, né, assim, puro de coração e puro de livre de fermento. É isso que celebra a festa dos pães asmos, que são 7 dias, do dia 15 ao dia 21. Né? A festa das primícias nada mais é que a oferta movida que era apresentada no templo pelo sacerdote na manhã do dia seguinte ao sábado. Nesse caso, no dia seguinte ao sábado, muitos interpretam que é o Shabat, né, que tem no meio do feriado de Páscoa. A partir daquele dia eram oferecidas as ofertas movidas, que eram as primícias colhidas pelos israelitas, trazidas para o templo. Né? Eles não podiam nem comer. Eles pegavam os feixes dos primeiros produtos da terra, né? Principalmente o centeio, que é nessa época que começa a florescer o centeio, e trazia para o sacerdote, ele colocava numa bandeja e apresentava como oferta movida no templo. Por que essa festa é importante para a gente? Porque foi justamente nessa festa que Jesus ressuscitou. Né? Jesus ressuscitou em 17 de Nissan. Ele foi sepultado na tarde, morreu e foi sepultado na tarde de 14 de Nissan. A gente sabe que foi antes de entrar ali no dia 15, né? Os evangelhos falam isso claramente. Eles, inclusive, se apressaram, porque ia chegar o sábado, no caso, o sábado, não o sábado, dia da semana, mas o sábado, dia 15, que era um dia também considerado como sábado, feriado. E ele ressuscitou 3 dias depois, que foi dia 17 de Nissan. Né? E Paulo fala dessas primícias, né? Quando ele diz que Jesus ele passou a ser as primícias dos que dormem. Então, ele fez a ligação, a conexão da festa das primícias com a ressurreição do Senhor. Por isso que essa festa tem uma importância. Hoje ela não é mais observada porque não temos o tempo. Mas para nós cristãos, o dia 17 de Nissan, né, que esse ano vai cair na segunda-feira, marca a ressurreição de Jesus. As primícias dos que dormem. Então, se ele ressuscitou, nós sabemos que também nós ressuscitaremos com ele. Estamos falando aqui da ressurreição física mesmo. E tem um detalhe assim que eu acho muito interessante quando a gente fala da festa comemorada pelos judeus, né? Eles têm os 4 cálices, né? Durante esse jantar, eles tomam os 4 cálices, e enquanto isso eles vão contando a história, né? Sobre o significado da Páscoa. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o significado de cada cálice, se eles fazem isso até o dia de hoje. Esse é um assunto que é fantástico. A primeira vez que eu tomei contato com esse assunto, né, isso já tem mais de 20 anos, eu fiquei impactado. Né? E é o assunto que mais chama atenção quando a gente fala, né, as pessoas sobre os 4 cálices. Aliás, no livro eu trato bem especificamente sobre isso, né? Acho que ficou bastante ali, porque é um assunto bem profundo, mas falando rapidamente, os 4 cálices, você tem as 4 promessas que estão em Êxodo 6, capítulo 6, versículos 6 e 7, quando o Senhor promete tirar Israel do Egito. Ele faz 4 promessas, e os 4 cálices estão ligados a essas 4 promessas. Então, você tem o primeiro cálice, ele é bebido logo no início do Seder, né, que é chamado do cálice da santificação. É na passagem que ele diz: eu sou o Senhor e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, do jugo dos egípcios. A palavra santificação, que é do chá, no hebraico, ela significa separação. Então, não tem como um povo servir a Deus se ele é escravo de outro povo. Então, o Senhor está dizendo: eu quero que Israel seja meu servo, que Israel me sirva. Então, diga a Faraó que deixe meu povo ir, porque esse povo é meu. Né? Foi chamado para mim. E o próprio Paulo também faz alusão a esse cálice, quando ele fala que Yeshua é a nossa santificação, lá em 1 Coríntios 1:30. Então, esse cálice é vendido logo no início do Seder. Aí você tem o andamento. O Seder é uma refeição, ela demora muito, porque você conta toda a história do Êxodo. Existe, como eu disse, o Haggadah, que é o livro que ele conduz toda essa liturgia, que Jesus também fez essa liturgia, não com o Haggadah em si, porque o Haggadah mesmo só foi consolidado ali depois de Jesus, né? Alguns séculos depois de Jesus, lá para o século 5, 6, você já tinha se consolidado, porque hoje você tem várias formas de Haggadah, inclusive a messiânica, que é para os judeus que creem em Jesus. Então, quando você entra no segundo cálice, ele faz referência ao livramento, ao juízo de Deus sobre o povo do Egito.
E esse é chamado de cálice, por isso que se chama de cálice do juízo, ou cálice do livramento, porque foi o livramento de Israel, ao mesmo tempo juízo, né, sobre os deuses do Egito e juízo sobre o próprio faraó e seu povo, né, que subjugava o povo israelita. E ele está naquele trecho que diz: ó, eu vos livrarei da vossa servidão ou da vossa escravidão. Esse cálice se refere às pragas que Deus usou para humilhar Faraó, né, e quebrantar o seu coração para deixar que Israel fosse um povo livre, né? Então, todos os cálices são bebidos com alegria, mas esse cálice ele seria bebido com menos alegria, se é possível dizer isso. Por quê? Porque é um cálice que traz juízo, né? Traz morte, traz destruição. E a gente não deve se alegrar com a destruição, com a morte de seres humanos, né? Basicamente sobre isso. Então, esse é o segundo cálice. Aí você tem o terceiro cálice. Esse terceiro cálice ele é interessante porque, aliás, ele para nós ele é o mais importante de todos, né? Antes de você, na sequência do Haggadah, né, da liturgia, do Seder, você come o pão que ficou escondido. E esse pão também é importante falar antes do terceiro cálice, falar sobre esse pão que é o matzah, né, o pão asmo. Ele, no início do Seder, ele é dividido em três partes, o matzah do meio que é comido, né? E você tem várias explicações, né, para esse matzah dentro do judaísmo, e inclusive do judaísmo messiânico, né? Talvez a mais aceita que seja de Abraão, Isaac e Jacó. A gente sabe que Isaac é uma figura de Jesus, né, porque ele também subiu ao altar, embora não tenha sido crucificado, mas ele passou por um sofrimento de ser amarrado ao altar, ficar ali, né, a ponto de morrer, de ser sacrificado, né? Ele apontaria para Jesus, né? Alguns dizem que esse é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esses três matzahs. O matzah do meio, que fica guardado, enrolado no linho, escondido à vista dos presentes, até o momento que ele é comido. Foi exatamente uma figura de Jesus, porque se você olha para o matzah, ele tem várias perfurações. O matzah moderno, se você colocar no Google Imagens, você vai puxar várias imagens do matzah moderno, você vê que ele tem várias ranhuras, listras, né, onde elas são mais escuras, né, e tem várias perfurações. E isso fala o quê? Fala do sofrimento de Jesus, né? Ele foi perfurado, seu corpo perfurado, ele foi açoitado, foi flagelado, e ele é quebrado, né? Quebrado no sentido de sofrimento. E ele fica enrolado à vista de todo mundo, enrolado num pano de linho. Jesus teve o seu corpo enrolado num pano de linho. Você fica a simbologia muito forte. Para nós que cremos no Senhor, mais forte até que para os judeus. Eles podem fazer isso, talvez sim, com certeza, sem o entendimento que nós podemos fazer. Por isso que eu estimulo, nós devemos participar sim disso, né? E ele pega aquele pão, esse pão que Jesus pega, e ele reparte entre os discípulos, porque no Haggadah, todos comem desse pão, todos tiram um pedacinho desse pão e comem. E é nesse momento que Jesus ele toma aquele pão e fala: fazia isso, né, em memória de mim. Ele toma o matzah, ele fala: esse é o meu corpo partido por vocês, né? E todos comem desse pão. É nesse momento que ele institui a ceia do Senhor, porque vem o terceiro cálice. E o terceiro cálice é o cálice da redenção, ou o cálice da salvação, né, que está ligada à promessa que vem em seguida, né? E eu vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. Isso é tão tremendo, porque a gente sabe o que significa o braço estendido. O braço estendido é o braço forte do Senhor, né? A força de Deus, mostrar o seu poder, a Faraó, todo o seu exército. Mas, para nós, Jesus nos redimiu de uma outra forma, e foi com o braço estendido na cruz, né? Então, isso tem um simbolismo muito forte. Tanto significa o poder de Deus, mas também o braço estendido, no sentido de ele se entregar por nós, morrer por nós, né? E nos dar a salvação. É aqui que ele institui a bênção a ceia do Senhor. Ele toma o cálice, ele abençoa, né, aquele cálice. Ele, na verdade, não é a palavra abençoar, é usada de uma forma errada. Ele recita a bênção do vinho, né? É uma coisa milenar, isso vem já muito antes de Jesus, assim como a bênção do pão, que ele também recita quando ele dá esse matzah, né? Essa bênção do pão é milenar também. Ele não abençoou o pão. Quando a gente vê na Bíblia, Jesus abençoou. Ele não abençoou, ele agradeceu. Ele recitou a bênção milenar que diz: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do universo, que faz o pão brotar da terra. Só isso que ele falou. Quando ele multiplicou os pães no deserto, ele falou a mesma coisa, né? Tem até, quem quiser saber mais dessa bênção, tem um artigo muito interessante no nosso site, né, que eu coloquei sobre isso, que é a bênção milenar do pão.
E você tem a bênção do vinho, que é muito parecida. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que cria o fruto da videira. E ele toma e ele fala, esse aqui é o meu sangue derramado por vós. É o cálice da nova aliança, do Novo Testamento. Né? E é tão especial para nós porque ali ele estabelece a nova aliança. Não significa que ele anulou a aliança que ele fez com Israel. Pelo contrário, ele está chamando todos os povos, raças e línguas. Né? Quem está fora de Israel, ele está dizendo Israel agora não é exclusivo. Nós temos a salvação, eu e meu pai, estamos dando a salvação para todos os que quiserem, através do sacrifício, através do cálice da salvação. E o último cálice é o cálice do louvor. Ele se refere àquela promessa que já está no versículo 7, né? E eu vos tomarei por povo e serei o vosso Deus. Esse cálice também é bebido com muita alegria, com os cânticos finais do Hallel, que é do Salmo 113 ao Salmo 118, ele fecha com o Salmo 118. Se você com esse entendimento lê o Salmo 118, entender que ele foi cantado na ceia de Páscoa, vai entender que Jesus cantou sobre ele mesmo, porque é um salmo messiânico, é muito tremendo. Né? E alguns comentaristas, né, tanto messiânicos como os judeus messiânicos, né, como alguns outros teólogos, eles acreditam que Jesus não tenha bebido nesse último cálice. E o motivo teria sido pelo seguinte, porque ele diz, né, que desde agora não beberei desse fruto da vinha até aquele dia em que eu vou beber novamente com vocês no reino do meu Pai. Lá em Mateus, no finalzinho de Mateus 26, ele fala isso. Então, esse cálice só seria tomado por Jesus na restauração de Israel, né, conforme diz Romanos 11, 26, e acontecerá que todo Israel será salvo na segunda volta do Senhor. Então, seria isso, basicamente, os 4 cálices. Muito legal. Então, resumindo, o primeiro cálice, santificação, o segundo, livramento, o terceiro, a redenção, sim, ou a salvação, e o quarto cálice, louvor. Louvor, exatamente. Isso aí, Getúlio. Muito obrigada por todas essas explicações, né? Eu deixo agora um espaço final para você falar deixar uma mensagem para os leitores do Guia-me sobre a Páscoa. Claro, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar passando, né, esse entendimento que eu acho que não tem nada a ver com judaizar a igreja. Muita gente acusa os messiânicos de querer judaizar a igreja, ou também os hebraístas, né, as pessoas que têm esse amor não só pela cultura judaica, né, mas porque é o amor pela terra de Israel, pelo Deus de Israel. Eu aprendi que quando nós amamos o Deus de Israel, de verdade, nós aprendemos a amar o povo de Israel e a terra de Israel. Né? E a Páscoa, eu acho que é a principal festa, né? Que ela absorve essas 3 primeiras festas da primavera. É a principal, talvez aí, a melhor oportunidade que nós tenhamos de começar a compreender as nossas raízes judaicas, que não estão em nenhum outro lugar, mas estão em Israel. Né? Então, eu desejo que nessa Páscoa o Messias se revele. Né? Nós temos, quem desejar, lá no site eu coloquei reflexão e meditação, para quem desejar fazer uma leitura diária, porque existem porções da Torá, porções dos profetas, porções, inclusive, do Novo Testamento, né, que os messiânicos usam muito para cada dia. Então, você tem ali uma meditação, e eu acho que nós podemos passar esses 8 dias, né, porque são 8 dias de festa fora de Israel, né, em Israel são 7, na diáspora nós observamos 8 dias, de você realmente remover o fermento do coração, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 5, né, de 6 a 8, de remover o fermento do coração, de você estar livre para poder agradecer a Deus, viver, buscar a santidade de Deus nesse tempo, né, buscar viver essa santidade e se consagrar ao Senhor e compreender que o Cordeiro de Deus, ele está aqui e deve ser celebrado, e a Páscoa é para isso também. Amém. Muito obrigada aí pela sua participação. Então, a gente se encontra de novo por aqui na próxima festa, né? Sobre o que a gente vai falar na próxima, Getúlio? Se Deus permitir. Bom, a próxima festa, a grande festa, é a festa de Pentecostes, né? São 3 grandes festas, né? A próxima festa agora é Pentecostes, depois nós temos as festas do outono para a gente, né? O outono para Israel, que para a gente aqui vai ser primavera. Ela celebra Rosh Hashanah, né? Que é o Ano Novo. Nós temos Yom Kippur e Tabernáculos. Tudo também aglutinado em tabernáculos, chama de tabernáculos. Assim como a gente chama Páscoa de Páscoa, Asmos e Primícias, né? Nós temos, e são as 3 grandes festas que o povo era obrigado a subir a Israel para prestar culto. Né? Então, a próxima festa é uma festa também muito profética, e na linha do tempo nós ainda estamos vivendo nela, que é a festa de Pentecostes, que fala do grande derramado do Espírito Santo.